ontem por causa do Amparo Portugal que era direto, põe sim ou não? Não percebi. Aqui aparece notificações de diretos. Sim, pode. Por causa do Amparo começou um vídeo. Sim, agora pede aí para partilhar. Pronto, próximos diretos. Não sei o que é que isto agora não me sai daqui. A dizer o vídeo em direto terminou. Agora é outro, sim. Sim, mas é que isso não sai daqui. Ó. Transmitir em direto. Sim. Coloca assim. Eu vou dizer qualquer coisa que não. Interromper a partilha por causa do Amparo, não. Não. Isso, já está cá, Paula. Já estou? Já. Paula, tudo bem? Então, tudo bem? Estou aí? Não Sim, estou a ver tá. nada. Agora você tem que só virar a câmera, que está apontado para... Virar a câmera, que está apontado para... Agora Ok, sim. já está. Olá, Maria João. Olá, Malta, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma quarta live. Vou deixar a Paula aí fazer a introdução. Paula, agora a palavra passa para você. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui em direto para falar do livro Aprendi a Não Dizer Adeus, que é psicografado e conta a experiência do espírito Luigi depois do desencarne. A primeira live foi feita no dia 23 de junho, quando fez 25 anos depois do desencarne de Luigi, e nesse livro inicia-se a apresentação, nessa live inicia-se a apresentação deste livro. A segunda live foi feita em 23 de julho e aí foi explorada sobretudo a chegada de Luigi à colónia, não é? E o despertar desse espírito após o desencarne no plano espiritual. Vai ser feita uma live todos os dias, o dia 23 de cada mês, no dia 23 de cada mês, para se continuar a apresentar este livro e a dar conhecimento sobre o que é a vida no plano espiritual. A terceira foi feita no dia 23 de agosto, onde se falou sobre a colónia espiritual e sobre o trabalho em grupo e também sobre a visita que Luigi fez finalmente ao lar e à família. Hoje, dia 23 de setembro, nós vamos falar sobre o trabalho no plano espiritual. E gostaria então, vamos falar que, afinal de contas, as coisas no outro lado não são tão diferentes assim daquilo que se passa aqui na Terra, não é? Após o desencarne, a vida continua, por muito que as pessoas aqui não acreditem nisso, não é? E o trabalho continua lá. Portanto, as coisas são como na Terra, no fundo. Só que tudo é muito mais intenso. As cores são mais intensas, os odores são mais intensos, os sabores são mais intensos, as sensações são mais intensas, tudo é muito mais intenso lá. E quando eu digo sabores, as pessoas devem pensar, então, mas sabores, então será que as pessoas, depois de desencarnar, de já não ter um corpo físico, ainda se alimentam? Sim, alimentam-se, porque nós vamos ter necessidade de um tempo para nos readaptarmos e para que o perispírito realmente se desligue dos hábitos que nós tínhamos na Terra. E nem todas as pessoas que desencarnam vão para estes locais, para estas colónias, para onde o Luigi se encontra. Existem pessoas que não chegam lá imediatamente porque estão um bocado perturbadas quando desencarnam. Mas eu gostaria de passar agora ao Edmar a palavra para que ele continue este tema. Ok, Paula, muito obrigado pela introdução, está muito bem feita. Obrigada. Hoje, então, nós vamos para a quarta live da série, né, do Aprendi a Não Dizer Adeus, que é do livro do Espírito Luiz, foi psicografado. Para quem não sabe, o Espírito Luiz é um cantor de uma dupla sertaneja no Brasil. No dia 23 de junho agora, fez 25 anos que ele desencarnou. Então, esse é o primeiro livro dele, mostrando como foi a chegada dele no plano espiritual. E aí, quem já teve a oportunidade de ler o livro,
vai perceber que ele traz ali várias curiosidades. É um livro fácil de ler, é um livro que tem uma linguagem muito tranquila. Por exemplo, quem já leu o livro da Zíbia Gasparetto, Nosso Lar, vai perceber que o livro é muito tranquilo, uma abordagem até entusiasta do como ele apresenta o mundo espiritual, como ele absorveu, como ele vê o mundo espiritual lá do outro lado. Não é? Nós estamos também, só para avisar o pessoal da malta do YouTube, que está aqui comigo, no outro computador, e aqui, avisar que eu tenho aqui a Paula Ferro, nesse mesmo instante, no nosso Instagram da Casa do Amparo. Então, estamos a fazer em direto em 2 momentos. Para quem não tem curiosidade de conhecer a Casa do Amparo, nós temos um canal no YouTube que chama Núcleo Dom, e lá a Paula Ferro tem colocado lá alguns vídeos, alguns documentários, alguns filmes, temas muito interessantes sobre espiritualidade. Quem quiser conhecer mais um bocadinho sobre nós, é só acessar no YouTube, no canal Núcleo Dom, ou então no nosso Instagram, aqui na Casa do Amparo, sobre aquilo que nós temos feito, e principalmente esse trabalho na área da expansão da consciência, espiritualidade e mediunidade. Hoje, nós vamos para a quarta live, como nós acabamos de falar agora, e trazemos aqui uma curiosidade bem interessante. Por exemplo, a Paula falou sobre a questão do cheiro, do odor, né, o sabor, né, da comida. Enfim, é interessante a gente fazer um exercício que, normalmente, como é que nós absorvemos todas essas sensações? Aqui no plano físico tem a ver com as sensações dos 5 sentidos, não é? E, por exemplo, quando nós fechamos os olhos, que é um dos sentidos da que é um dos sentidos da visão, posso brincar, falar que é um dos sentidos, que a visão tem vários processos, né? E naturalmente, quando nós fechamos os olhos, a nossa audição fica mais aguçada, fica mais atenta. Por exemplo, quando nós fechamos os olhos, estamos ouvindo uma música, ouvimos melhor, parece que conseguimos que a música entra dentro de nós e nós entramos dentro da música. E assim com todos os outros sentidos, quando nós ativamos um só sentido, ele fica mais intenso. Agora é interessante que quando nós desencarnamos, quando nós estamos no plano espiritual, o plano espiritual, ele simplesmente, por exemplo, é uma transição até nós ficarmos em pura essência. Na verdade, para quem acredita em vidas reencarnatórias, toda vez que nós reencarnamos, nós estamos ensaiando, né, o nosso corpo físico, nós estamos ensaiando todas as sensações, as percepções, para que um dia nós despimos desse invólucro, né, desse corpo físico e vivemos em essência, vivemos em espírito, em alma, em perispírito, corpo astral, duplo, chama daquilo que as pessoas quiserem. Então, essa transição do mundo espiritual que nós chamamos, alguns chamam purgatório, outros chamam umbral, outros chamam colônias, outros chamam céu, enfim. Então, existe um mundo, várias dimensões, que são mundos transitórios, para então, quando nós não precisarmos mais de viver em corpo físico, ou seja, não precisarmos dessa roupagem, então estamos prontos para viver em espírito, em comunidade espiritual, ou seja, uma vida cósmica. Então, o Luiz ele traz essa obsessão, né, dessa curiosidade, às vezes quando eu deparo com ele, né, quando ele fala sobre as curiosidades, principalmente no período assim, que ele desencarnou, parecia ser uma criança ávida de conhecimento, uma criança que não colocava em causa aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele vivenciou no plano físico, mas sim para ele era algo novo. Né? Como nós já falamos aqui nos lives anteriores, né? Por exemplo, até um sabor da uma maçã, para ele tem um gosto muito aguçado. Um cantar dos pássaros, aquele ele ouvia com uma outra beleza. Então, que é interessante quando fala dos 5 sentidos. Para algumas pessoas, às vezes, faz confusão mas lá no mundo espiritual, nós comemos, nós bebemos, nós ouvimos. Sim, porque, tirando essa roupagem física, a nossa essência continua. Né? Ao contrário daqueles que acreditam que a vida termina no túmulo, né? Ou seja, acabou e morreu, a vida vai continuar de outra forma. Assim como nós acreditamos, né, que aqueles que acreditam que existem vidas em vários pontos do universo, então é natural, nessa tese de que a vida acaba após a morte, então, se acaba, então, por que dessa existência nossa? Simplesmente para ter experiência e depois acabar, não é?
Então, significa, para aqueles que acreditam na vida após a morte, aqui a esperança do amor, da fé, do companheirismo, todas as aprendizagens que nós vivemos aqui, ou seja, essa mala, essa bagagem cultural, essa bagagem espiritual, nós levamos e vamos continuar a nossa ascensão espiritual. Então, que é até interessante nós percebermos nessa perspectiva. O Luiz, então, apresentou sobre colônias espirituais, né? E nós falamos da última live sobre isso. As colônias espirituais, para algumas pessoas, lá nas colônias tem hospitais, casas, moradias. Algumas pessoas, quando lê as obras psicografadas, pensam, olha, lá do outro lado parece igual aqui. É o contrário. Aqui é uma cópia do mundo espiritual. Então, tudo que nós temos aqui veio de algum lado, foi criado de alguma forma, veio de algum lado, ou seja, não foi simplesmente inventado. Alguém já disse que tudo se cria, né, Paula? Ou melhor, tudo se repete, ou melhor, tudo que nós temos dentro de nós, trazemos alguma concepção, né, de ideia, né, que é onde... Então, aqui é interessante, quando nós pensamos nessa perspectiva, não há nada de novo. Pode haver a forma de nós olharmos como novo, mas não há nada de novo. Então, é a mesma coisa quando nós lemos um livro, né? E vamos reler e percebemos, não tinha percebido essa parte. Já li 2, 3 vezes, depois quando nós voltamos a ler de novo, parece que é algo de novo. Então, o que muda aqui é o nosso estado consciencial, ou o estado da nossa consciência, em como nós percebemos aquilo, as informações, as sensações que vem dentro de nós. Então, que é muito interessante nessa perspectiva. Eu também deixei aqui o canal aberto, né, no Instagram, aliás, no YouTube, e para alguém que quiser fazer alguma questão, pode levantar o dedo, ou fazer alguma questão por escrito ou verbal, que não está interrompendo. Tá bem? Eu e a Paula, nós organizamos esse ciclo de lives, mais como conversa do que como palestra em si. E, no fundo, aqui nós estamos a partilhar a experiência e conto com vocês também, se quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta, e estamos cá para poder, se nós soubermos, né, responder. Se não souber também, vamos buscar onde naquilo que nós entendemos e depois partilhamos convosco. Então, vamos lá. Até porque o objetivo é mesmo nós termos cada vez mais uma preparação, uma compreensão do que é a vida para além do estar aqui, não é? E Sim. prepararmos para a compreensão disso, porque isso tem a ver com a compreensão do todo e tem a ver também com uma melhor passagem para o outro lado, não é? No fundo, compreendermos que a morte não existe, a vida continua a existir. O que existe é o desencarne, é o fim do corpo, é o fim de uma parte material que, pronto, mantém-se ainda a energia do perispírito com a imagem muito semelhante ao que era o corpo físico aqui, mas este deixa de existir e nós continuamos, a vida continua e é muito importante que nós nos preparemos para isso, porque ao longo de séculos e séculos têm-nos vindo a enganar a nível cultural e têm-nos vindo a convencer que tudo acaba aqui, não é? E se calhar a aprendizagem do que está no outro lado é muito importante para nós continuarmos melhor o nosso caminho, a nossa caminhada. Exato, Paulo. Dentro daquilo que você falou, faz-me lembrar aqui o que nós pretendemos e o que nós fazemos e eu acho que é interessante, nós, quando eu falo, não é só nós, eu e você e Paulo, mas sim a comunidade, as pessoas, o estado de consciência que nós estamos hoje é estar consciente, quem nós somos, o que nós fazemos. Se nós tivermos essas duas respostas, ou esse caminho interior para ter respostas para essas questões, significa que o eu futuro, né, daqui 1 segundo, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, nós vamos ter um outro nível de consciência. Por exemplo, é importante esse estado de consciência estar sempre ativo. Se nós olharmos há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, cada geração que viveu tinha um modelo de crença. E esse modelo de crença perpetuou perante as gerações e muitas das vezes fez uma crença errada do futuro. Né? Por exemplo, do céu, o inferno,
a pessoa que errou, pecou, vai para determinado sítio. Então, hoje, existe dentro desse processo de crença, o objetivo quando se fala de espiritualidade, quando nós estamos aqui, é despertar a consciência das pessoas, o que elas são hoje, como elas pensam, como elas vivem, como elas dão resposta às suas próprias emoções, e a partir do momento, tendo conhecimento dessas emoções, consegue se libertar de vários paradigmas do passado, consegue se libertar de várias crenças que eram do passado e não do presente. Então, o objetivo aqui é nós reconstruirmos, estar consciente. O meu mundo é igual ao seu mundo, da Paula, é igual ao do mundo de quem está ouvindo aqui, só que nós estamos em perspectiva diferente, em formas de ver. Então, a partir do momento que nós expandimos a nossa consciência, entramos nas dimensões que são dentro desse conhecimento, facilita que todos nós conseguimos ter uma obsessão para pensar, ok, então a forma que eu agi, a forma que eu ajo, então são heranças das minhas crenças, e se eu continuar com essas heranças, eu vou perpetuá-la para o futuro. E o Luiz traz exatamente essa questão. Por exemplo, a pessoa antes falava muito naquela questão da ideia lá do inferno de Dante, né? Como é que é construído o inferno? Aqueles que pecam, aqueles que fazem alguma coisa errada, moralmente. Depois, mais tarde, ao longo da história, esse desconstituir do inferno em si, o próprio Kardec trouxe o conceito, né, a partir de 1857, que num livro que se chama O Céu e o Inferno, escrito por Kardec, ele vai desmistificando sobre esses estágios do inferno. Muitos desses estágios do inferno está de acordo com o nosso estado consciencial, nosso estado de consciência. Então, o Horácio Parzão também traz uma questão muito, muito interessante no livro dele, acho que é Vida Infinita, se não me engano, fala sobre a questão do observador, a pessoa que observa e o observador que um se interage com o outro nessa perspectiva. O que eu quero colocar nessa questão? Quando nós estamos conscientes, quando o outro está consciente, nós contribuímos com essa alteração do estado da consciência e perpetuamos aqui a nossa mudança no futuro. No livro, que hoje é o que nós vamos falar sobre o trabalho no plano espiritual, né? Então, aqui é interessante nós percebemos aqui, trabalho no plano espiritual, quer dizer que eu vou desencarnar e continuar trabalhando lá, do outro lado. Também tem essa perspectiva. Né? Vamos continuar a trabalhar do lado de lá, sem dúvidas. Agora, não acaba. Não estamos cá a passar férias e não vamos de férias a seguir. Isto até parece que continuar. Diz? Até parece, Paulo, que o planeta Terra foi criado só para nós passarmos férias e mais nada. Não. Né? E o planeta Terra não é como o Algarve, né? O planeta Terra é onde a gente vem mesmo aprender. Olha, e mesmo num sítio turístico como o Algarve, a gente trabalha. Eu estava a brincar. Só vem passar férias quem vem cá, não é quem cá está, não é? Pois, mas quem cá está trabalha porque os outros passam férias. Até que para as pessoas virem cá de férias, alguém tem que preparar, alguém tem que trabalhar para que esse próprio conceito de férias seja bem sucedido, não é? E no plano espiritual também é diferente. Quando nós chegamos lá, alguém já preparou o trabalho, já está à frente, preparado ali, como se diz, né? Já fez a cama para nós deitarmos ou ficar em pé, não é? Só que esse conceito do trabalho, como nós sabemos, a própria palavra trabalho, né? Trabalho, vem muitas das vezes num processo doloroso, vem num processo de escravo, vem dar algum conceito que trabalho é algo difícil, é árduo, não é? Então, é importante nós desmistificarmos que, por exemplo, até o fato de nós estarmos aqui a desenvolver um processo intelectual, a desmistificar, a buscar conhecimento, é uma forma de trabalho. Não é? Então, todos nós, o simples fato de nós abrirmos o olho, né, quando acordamos, todo o nosso corpo tem um mecanismo que trabalha para que essa visão seja um sucesso. Então, é importante nós pensarmos nessa questão dessa criação desse processo mental, que também é um trabalho. O Luiz já traz ali a questão ali do trabalho, por exemplo, e até nesse livro, ele começa, um dos primeiros trabalhos dele é cantar para um grupo de jovens. Quem são esses jovens? São jovens recentemente desencarnados. São crianças mesmo, mais do que jovens. São mesmo crianças que desencarnaram com cancro. Exato. Então, crianças cancerosas. Exato. Essas crianças, essas crianças
que são desencarnadas, elas também são amparadas, né, no plano espiritual. Então, aqui é interessante, quando nós percebemos aqui que tem, e lá, e o fato dele desencarnar, que aqui é interessante a gente pensar nessa questão também. Quando desencarnam, eles levam para lá, para o outro lado, toda a sua dor, a sua mágoa, a lembrança da família que teve, a forma que a família educou. Então, todos os seus traumas, toda a sua dor, todas as suas alegrias, também é levada lá para o plano espiritual. Ou seja, também eles, assim como ele desencarna, ele também leva toda essa bagagem recente do passado. E essas crianças que são levadas são acolhidas pelos emissários do bem, são acolhidas, muitas das vezes até por seus antepassados, que já estão lá à espera dessas crianças. Então, aqui é interessante aqui que quando o Luiz vai numa colônia, vai lá no Brasil eu falei do candário, né, que é como se fosse uma creche, como se fosse um infantário, depois sítio onde é que fica crianças que são retiradas dos lares. Então, no plano espiritual, como tem um espaço para essas crianças, Luigi foi para lá e foi convidado, então, para trabalhar. E como é que ele resolveu? O que esse é o trabalho? Ele começou a fazer coisa lá, do outro lado, aquilo que ele mais gosta, que é cantar, tocar. Né? Então, como é que ele utilizou a música para poder aproximar dessas crianças? Porque aquelas crianças, nem todas as pessoas, nem todos os seres que chegavam até ela não tinham abertura para isso, que eram considerados, né? Ou seja, desencarnou, estão todas fechadas, então carrega ainda todas as suas mazelas, carrega ainda todas as suas dores do passado, estão muito centradas, né, nelas pelas emoções. E, aliás, até, o Luigi até refere que essas crianças estão com cancro por não terem conseguido perdoar, porque as suas vidas por isso é que as suas vidas foram marcadas, tal como a dele, Luigi, não é? Uhum. Portanto, o que acontece é que muitas das vezes a doença existe por falta de amor, não é? Por indiferença e por as pessoas não conseguirem ultrapassar, superar determinados processos emocionais. Gostaria que desses aí um toque sobre isso. Eu estava tentando buscar um livro aqui que está atrás de mim, que se chama Somos o que Comemos. Então, isso faz me lembrar que você está falando aqui das nossas emoções. As doenças, aquelas doenças físicas, né, que muitas delas, todas elas têm uma causa. Mas nós vamos ao médico, ou tentando buscar o sentido dessas doenças. Então, todas as doenças trazem aqui um simbolismo espiritual, emocional e psicológico. Como você falou agora do cancro, né? Muitas das pessoas que, por exemplo, não acreditam ainda que as nossas próprias emoções geram doenças. Né? Por exemplo, aqui as emoções, vamos trazer a raiva, por exemplo, né? O ódio. Né? Então, esses tipos de emoções que depois derivam por vários tipos de sentimentos, elas são tão cristalizadas no nosso psiquismo, nós estamos tão focados na raiva, por exemplo, e o nosso processo neuroquímico faz descargas de determinada substância e vai atacando um determinado órgão. Então, esse órgão, vidas pós-vida, por exemplo, há pessoas que se odeiam não só numa vida, já vêm de outras vidas, por exemplo. Então, todas essas emoções cristalizadas no corpo, elas muitas das vezes nasceram num processo emocional. Então, quando você colocou, ou seja, as crianças que chegam de lá, que elas desencarnaram com o cancro, não só as crianças, qualquer ser, qualquer pessoa que desencarna, a doença normalmente ela tem uma origem. Origem porque quando chega no corpo físico significa que já é simplesmente já é o sintoma que já está lá atrás e agora está sendo evidenciado. E aqui, e muitas delas que desencarnaram, mesmo com determinado campo, nem tinha consciência que estava com tenra idade, não consegue perceber. No livro traz ali uma questão que essas doenças muitas vezes são vindas através de gerações, através dos meus pais, dos meus avós, como na ciência diz, né, que quando o ADN também, as doenças hereditárias, né? Agora, que é interessante nós pensarmos nas doenças hereditárias, como é que elas
se o meu pai, ou meu avô, ou meu bisavô teve a doença, por que que eu tenho? Que culpa eu tenho que herdei essa doença, não é? E que nós acreditamos na reencarnação, muitas das vezes nós somos o causador. Lá no bisavô ou trisavô, seja o que for, muitas das vezes eu fui o causador dessa emoção lá. Procurei procurei não desenvolver emocionalmente, não amadurecer espiritualmente, e lá eu comecei a cristalizar o processo da dor nas minhas gerações passadas, né, que muitas das nossas, hoje, quem eu sou hoje, não determina quem eu fui, mas sim busca aqui um registro de onde é que eu vim. Muitas das vezes nós reencarnamos no mesmo processo familiar. Enquanto nós estivermos ligados emocionalmente, a família, nós vamos aqui passando de vidas pós-vida nesse processo. Diz, Paula. Mas é importante também deixar aqui em aberto isto, que mesmo na medicina nós compreendemos que as doenças, ou as propensões, a propensão para a doença X ou Y, a nível genético, não é? Portanto, o pai e a mãe têm, por exemplo, diabetes, supondo, não é? A mãe tem diabetes, o pai tem diabetes, o avô tem diabetes, mas o filho não tem obrigatoriamente diabetes, pode ter ou não. Depende também da forma como ele age no seu dia-a-dia, depende da sua alimentação, depende de muitas coisas, não é? Inclusivamente das suas próprias emoções, ou seja, o facto de existir uma tendência e existirem características que vêm de trás e que nós podemos desenvolver uma tal doença não quer dizer obrigatoriamente que a gente a desenvolva. Ou seja, o nosso livre-arbítrio permite-nos ou não, permite-nos escolher, permite-nos ter ou não, dar ou não continuidade àquilo que vem de trás, não é? Era isto que eu gostaria de deixar em aberto, solto, não é? Sim, é isso. E esse processo diz exatamente o nosso estado da consciência, Paulo. Né? Então, cada vez que nós desenvolvemos a nossa consciência, nós sabemos, ok, isso está hereditário, se eu desenvolvo, isso não desenvolvo. Cada vez que eu foco nas minhas emoções, eu estou amadurecendo, né? Ou seja, Augusto Cury fala sobre que nós estamos engessados emocionalmente, somos crianças ainda emocionalmente. Então, é interessante aqui que cada vez que nós passamos, já que nós somos crianças emocionais, então, vidas após vida, nós estamos passando esse estágio, já fomos embriões emocionais, bebês emocionais, crianças emocionais, cada um nós esperamos avançar para a adolescência emocional e um adulto emocional. Então, é interessante, nessa fase, existe aqui a questão da consciência, né? Ou seja, cada vez que nós estamos conscientes de quem nós somos, o que eu produzo, qual é a minha forma de agir para o meu bem-estar, né, para o bem-estar dos outros, eu estou evoluindo aqui o meu processo de consciência. E o Luiz, por exemplo, traz a música, e eu lembro lá de um caso que quando ele começa a tocar a viola, né, que é a guitarra, o violão, para eles acham, primeiro eles não aproximam dele, porque o Luiz pensou, quando recebeu essa missão, esse convite para começar a trabalhar, ele pensou, mas como é que eu posso atrair, como é que eu posso chegar a essa criança? Porque essas crianças comoveu muito. Mas que é interessante que ele fala até no livro, não comoveu, não é porque ele desencarnou no campo. E quando ele estava cá também, mesmo na adolescência dele, mesmo ele de criança, o desejo dele era sempre fazer algo para algumas pessoas que passam por essa situação. Tanto que em vida, né, ainda em vida, ele deixou que uma herança nesse processo aqui, a herança que eu digo ou seja, essa semente que foi criada uma casa de acolhimento para os familiares das pessoas que vivem no processo de cancro. Para eu não me perder aqui, que eu gostava até de falar sobre essa questão, agora, uns livros mais à frente, vai mostrando de onde que ele trouxe esse desejo, Paula, também. Né? Então, ou seja, aquele desejo dele fazer algo, ele sentia sempre primeiro estava comovido com compaixão pela dor do outro. Né? Então, aqui em vida, quando ele desencarna, essa compaixão dele continua, de olhar pela dor do outro, né? E levar a compaixão, a amenizar a dor do outro com alegria, com música. Ele era sempre bem disposto, né, nesse processo. Era e é. Então, aqui é interessante aqui quando os miúdos começam, no princípio, não aproximam, mas através da viola, através da guitarra, através da música, começa a compreender, ele começa a tocar, começa a cantar com os miúdos e traz ali alegria. Quando ele vai
vai se aproximando das pessoas, essas jovens, essas crianças, vão se abrindo para ele como elas estão. Então, no fundo, ali, amenizar a dor. Ok, e só existe esse tipo de trabalho, se nós falarmos no trabalho no plano espiritual? Não. Nós formos ver, por exemplo, em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas artística, intelectual, em tudo há trabalho. A diferença no plano espiritual, quando nós estamos cada vez mais conscientes, é que nós vamos trocando essa palavra de trabalho como algo forçoso, como algo difícil e trazendo alegria naquilo que faz. É a mesma coisa quando a gente fala hoje, a maioria dos pais, né? Antigamente educava-se as crianças para ele ser ou ter alguém, né? Ou seja, se é um médico, mas por que quer ser médico? É por status, por dinheiro, ou seja o que for. Hoje ainda existem alguns pais que pensam nessa perspectiva quando uma criança, um jovem, escolhe a sua profissão no futuro, está tudo vinculado àquilo que dá mais e que vai ter saídas financeiras. Mas há um nível de consciência hoje que fala, olha, filho, pense naquilo que você gosta de fazer, independente se é o cargo que dá dinheiro ou não. Então, hoje, num processo mais de consciência, existe um grupo, uma faixa etária da humanidade que já educa os seus filhos, porque na escolha do trabalho tem que escolher para aquilo que ele gosta e não aquilo que dá saída ou que dá dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? No plano espiritual, nas dimensões futuras e em outras dimensões, quando se fala esse trabalho, por exemplo, no livro do Nosso Lar mostra muito isso, faz com prazer. O próprio André Luiz, quando desencarnou, ele era um médico, né? Quando ele chegou no plano espiritual, ele já achava que já estava bom e falou assim, ok, já que eu fui um médico, então eu posso ser médico aqui também. E é interessante que quando ele foi para o departamento de trabalho no plano espiritual, ele viu uma senhora, estava na frente dele, tinha uma senhora lá que já tinha passado por N tipo de trabalho, né? Se não me engano é o Clarencio que eu ouvia, né, lá, essa senhora reclamar, já fiz isso, esse trabalho eu não gosto, dói as costas, dói isso, dói aquilo. E quando foi a vez do André Luiz, ele observando a reclamação dessa senhora, ele desistiu de ser médico, então, e falou, olha, não dá qualquer trabalho. Então, o primeiro trabalho que ele fez, ele foi para as zonas dos hospitais, onde é que tinham os doentes, e começou a limpar os vômitos daqueles recém-desencarnados. Então, é interessante aqui, o trabalho, quando se pensa não ligado a determinados estatutos, é fácil, e quando está ligado com o processo de emoção, ou seja, quando eu estou ligado porque eu gosto do que eu faço e aquilo que está fazer bem ao outro, é diferente quando eu escolho por questão do meu próprio ego. Então, no plano espiritual, existe N tipo de trabalho. Ok, se eu desencarnar hoje, o que eu vou fazer lá no plano espiritual? Eu vou continuar sendo aquilo que eu sou. Isso me lembra muito do Chico Xavier. Um jornalista perguntou para ele, dizer, Chico, quando você desencarnar, o que você vai fazer do outro lado? Claro que isso é uma metáfora, né? Ele respondeu, eu vou continuar regando meu jardim. Ele olhou, quando ele respondeu isso, ele simplesmente levantou a cabeça, olhou para o jornalista e deu essa resposta. Ele, naquele momento, ele estava regando ali, cuidar da flor, cuidar de uma planta. Então, se nós pensarmos nessa perspectiva, aqui no plano físico, se nós procurarmos fazer algo que gostamos, então, quando nós encarnarmos, vamos ter a oportunidade de continuar a fazer aquilo que nós temos do outro lado. Mas se nós estamos presos ainda àquilo que nós fazemos, continuamos aprisionados em trabalhos que nós não gostamos. Muitas das vezes nós vamos, em vez de trabalhar, vamos dar muito trabalho ainda, como muitos de nós chegamos lá do plano espiritual. Chegamos num estado lastimável, preso ainda ao mundo físico, que demos trabalho aos outros ainda que estão lá no plano espiritual. Paula, quer acrescentar alguma coisa? Eu gostava de abordar, não, em relação ao trabalho, pronto, concordo plenamente contigo e acho que trabalho é uma definição, porque no fundo nós temos atividades que são produtivas e que nos agrada ou não fazer. Portanto, quando não nos agrada fazer, são trabalho, não é? Quando nos agrada fazer, é um prazer. O que não retira a produtividade da ação, não é? Portanto, nós podemos ser produtivos e
ter ao mesmo tempo prazer naquilo que fazemos. A questão de trabalho, ser trabalho ou não trabalho, é uma questão de como nós olhamos para as coisas, é apenas isso. E mais vale que o trabalho seja divertido, ou seja, que seja um prazer produzir. Portanto, fazer aquilo que nos vem de dentro. Mas há outra coisa também, Edmar, que é a nossa perspectiva perante as coisas e que, no fundo, tem a ver também com o André Luiz, quando, em vez de agir como médico, passou a fazer outras tarefas. É que, por vezes, as pessoas não querem é fazer nada, mas depois também não gostam de não fazer nada. Elas estão mal dispostas consigo próprias, porque, por vezes, nós começamos a fazer uma tarefa que, à partida, não nos agrada, mas quando começamos a fazê-la e a compreender como é que se faz e a agir, pronto, em conformidade com a tarefa que estamos a fazer, vamos começando a gostar dela. Vamos começando a gostar de fazer aquilo que estamos fazendo, que é o que, no fundo, aconteceu com o André Luiz no nosso lar. Quando ele realmente não fez a tarefa de médico, mas começou a limpar também, e se calhar ele começou a gostar de fazer aquilo que estava fazendo. Portanto, isso tem a ver muito com a forma como se olha para as coisas, é como no resto, não é? É como no resto da vida e no resto das coisas. A forma como nós olhamos para elas altera muito a forma como nós sentimos aquilo que estamos a fazer. E o trabalho é igual. Agora, eu gostaria de abordar aqui um tema, não sei se te agrada, se não, que tem a ver quando nós falamos nos alimentos. Ele também fala aí nos alimentos, não é? Portanto, ele diz que nós temos que nos habituar, quando saímos daqui e vamos para as colónias, temos que aprender a desligar-nos de muitos dos hábitos que temos cá, porque esses hábitos levam-nos, saturam o próprio corpo e no fundo o perispírito, não é? De toxinas e de coisas que são negativas e que são difíceis depois de desprender do próprio corpo. E esse aprender a alimentar-nos de outra maneira, portanto, alargarmos os alimentos daqui, que alguns são muito tóxicos, como a carne, o álcool, as drogas que se ingerem por aqui, o fumar, por aí fora, não é? Depois exigem uma limpeza quando chegamos ao outro lado. Eu gostaria de abordar aqui o facto de lá já não se comer carne, não é? Pronto. Inclusivamente, há neste capítulo um momento em que o Luigi vai pescar. Ele pergunta se pode, e eles dizem sim, desde que os peixes que pescaste vão outra vez para a água, portanto, desde que não se faça mal aos animais, né? Não vá matá-los. Portanto, eu penso que aqui, não estou a dizer que seja hoje tudo, mas que se poderia abordar um tema interessante que tem a ver com esse da alimentação, que tem a ver com esse que é muito polémico, que é o comer carne ou não comer carne, não é? Eu estou a caminho de não comer, portanto, pelo menos mamíferos já não como há muitos anos. Pronto, o porquê disso, não é? Não é só uma questão ética, é uma questão também do que é que isso nos traz em termos físicos e o que é que nós levamos para o outro lado. Por exemplo, lá comem mais frutas, água, inclusivamente ele aqui diz que há necessidade de se limpar o próprio organismo, o próprio perispírito. Portanto, gostava de abordar um pouco esta parte, se não te desagradasse. Okay. Não, ótimo, Paulo. É até interessante você falar essa questão da alimentação. Eu vou bater em 2 pontos. A questão da alimentação tem a ver com questão de crença e emoção. Então, vamos lá, no processo da crença, muitos dos alimentos que nós ingerimos vem porque nós aprendemos assim, através de gerações e gerações. Aprendemos que foi nos ensinados assim. Essa é a forma correta. E depois, há até outras teorias que ao longo das gerações, que vem falar assim, afinal, esse tal alimento que foi ensinado pelas gerações, que deve ser que tenha proteína, ou tem o cálcio, ou tem não sei o quê. Então, o que acontece? E afinal, ele não tem tanto assim. Então, se nós formos olhar em termos hoje de alimentos, a nossa alimentação, porque nós aprendemos a alimentar dessa forma. Quem come carne, não come carne, ou deixa de comer carne, seja o que for, o primeiro passo, e ainda bem, eu não estou dizendo que é negativo, ainda bem que ensinaram-nos assim, aprendemos assim e acreditamos assim, ingerimos a alimentação dessa forma. Mas na medida que nós vamos tendo mais consciência do nosso corpo, né, na medida que vamos tendo consciência, quando eu falo do nosso corpo, eu vou colocar um S, ou seja, dos nossos corpos, né? O corpo físico, o corpo psicológico, o corpo emocional e os corpos espirituais.
Então, à medida que nós vamos ter consciência desse corpo, também os nossos hábitos vão alimentar, vão se trocando, vão mudando ao longo do tempo. Muitas das vezes, por mais que uma pessoa eu como carne, quero deixar de comer carne. A pessoa começa a entrar naquele parafuso que, quando deixa de comer carne, começa a ver coisas pela frente. Ou começa a sentir falta, achar que começa quase como se fosse um ato de punição. Então, é interessante aqui, toda mudança ela tem que ser feita com uma transição, tem que ser adaptada com o nosso estado de consciência. Não adianta Sem dúvida. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Concordo plenamente contigo. Isso. Então, seja, aquele que comeu carne, que não come, ou deixa de comer carne, ou come fruta, ou legumes, ou água, seja o que for, tipo de alimentação, toda transição ela tem que ser feita lenta, tem que ser feita adaptada de acordo com o seu estado emocional, de acordo com o seu estado psicológico. Porque não adianta você se castigar que não pode comer, ou come, e depois castiga-se por isso, penaliza através com chantagem psicológica, com fundamentos que, no fundo, não te deixam em paz com isso. Toda mudança ela tem que gerar paz. Aí eu posso falar, ok, mas para eu conseguir paz, eu tenho que ter uma guerra dentro de mim. Cuidado com esse tipo de chavões, não é uma guerra. Eu tenho que ter, que é um esforço se eu estou numa zona de conforto, eu tenho que fazer algo para sair dessa zona de conforto. Para um objetivo que eu acredito, mais uma vez, crença, né? Ou que eu decido que eu quero melhorar. Agora, o mais importante é sentir-se bem naquilo que está fazendo. Poderá chegar no futuro, a pessoa até querer voltar atrás, olha, agora eu quero voltar a comer carne de novo. Aí, ok, vai fazer o desjejum ou o jejum de comer carne. Então, volto a dizer o seguinte, o primeiro passo aqui, num processo de consciência, é fazer tudo de acordo com os seus limites. Se o seu braço consegue caminhar 1 metro, se as suas pernas conseguem avançar 1 metro, se as suas mãos conseguem alcançar 1 metro, que é sensível. Agora eu quero para 1,5 metros. Então, eu tenho que sair de uma zona de conforto, sair desse processo de esforçar para chegar lá. Mas esse esforço não pode ser com dor. E há por trás desse processo que toda evolução vem pela dor. Né? Então, o que é muito interessante aqui, que nós temos que evoluir não é pela dor. Então, qualquer estágio de transição que nós fazemos, ela não tem que ser dolorosa, mas ela tem que ser consciente. A questão do comer carne, que é interessante muito, depende aqui da forma como nós olhamos nesse processo. Por exemplo, acredita-se que Francisco de Assis, ele não alimentava-se de carne. Mas é interessante aqui olhar para ele, está no livro do Miramês, qual é a relação que ele tinha com os animais. A relação que ele tinha com os animais que eram servir como ele também. Né? Então, agora, nós não podemos saber, muitos de nós somos descendentes de tribos que alimentavam de seres humanos. Então, ainda está nas nossas gerações, está ainda no nosso ADN, ainda sobre, por exemplo, a questão da proteína, do ferro. Tudo bem que algumas crenças, ok, era por ter a ver que quando alimentava de um guerreiro, adquiria força. Então, mais do que isso, tem vários processos de crença. Então, o que é importante nota, Marco, desculpa, é que no próprio mundo animal, tu tens animais que se alimentam obrigatoriamente de carne. Eu apanho grandes irritações com a minha Melanie, a minha gata, porque ela traz-me as presas como presente e eu não posso contrariar a natureza dela, que foi feita e foi criada como um animal, entre aspas, de Deus, não é? Pronto, e assim com estas características, por exemplo, não é? Claro que eu fico chateada, mas não posso ficar às vezes eu própria em conflito, que é o que é que eu faço ao animal que ela me traz como presa, não é? Pronto. Porque é outro animal, mas depois temos as leis da natureza que eu não posso mudar a natureza da minha gata, não posso pôr a minha gata vegetariana, não é? Há quem faça isso com cães, mas custa-me um bocado e não sei se não lhe vou trazer problemas a nível da sua saúde e do seu equilíbrio, da sua harmonia. Portanto, tudo isto tem que ir com calma, temos que tomar consciência das coisas. Nós também somos animais, mas somos já humanos, temos consciência, mas as coisas têm que ter um processo, não podem ser assim de um dia para o outro, estalar os dedos e olha, eu agora vou esquecer e vou anular toda uma cultura de séculos e séculos em cima do meu organismo e agora de repente, nem mais que de repente, já sou outra coisa. Não pode ser assim, não é? É mais ou menos isso. Paula, você faz para lembrar que o problema não é você ficar chateada. O problema é que sua gata fica chateada.
Pois é isso. O que que acontece aqui? Porque isso está Ela já nos fica, quando me traz a prendinha e eu fico, toda coisa, o animal fica surpreso. Eu estou-lhe a trazer a prenda, não é? Estou-lhe a mostrar que ela é do clã e ela reage-me assim, não é? Portanto, eu é que não estou a saber reagir com a gata, né? Pronto, é Então, isso. aqui é interessante, dentro dos reinos, né, dos 4 reinos, por exemplo, o reino mineral, vegetal, animal e hominal, eu gosto sempre de falar disso, porque nós temos que a cadeia evolutiva do espírito ou do ser passa por esses processos. No reino mineral, que vai incutir no perispírito, na alma, na centelha divina dela, a questão da atração, das leis do cosmos, da química. No período vegetal, das sensações. É aí que nós, como um processo evolutivo, vamos aprender as primeiras sensações no nosso íntimo da centelha divina. No mundo animal, já adquirido esses 2 reinos, né, esses dois processos da atração e das sensações, então vai adquirir aqui o instinto. Então, todo animal age por instinto. Nós não podemos esquecer, quando nós também agimos por instinto. Nosso corpo fisiológico ainda age por instinto, que lá está a lei cósmica, essa lei do instinto que está lá dentro do mecanismo de defesa e de proteção. Então, de preservação também, que é interessante nós pensarmos nessa perspectiva. Ok, o problema não é eu viver uma vida animalizada, não é? Então, a partir do momento que eu estou vivendo, deixando só o meu instinto, que hoje, na fase hominal, eu já não vivo só no instinto, eu vivo na fase da intuição, da inspiração, da espiritualidade. Então, eu estou a caminhar para esse processo. O problema é eu fazer retrocesso. É a mesma coisa, hein? Quando você fala, ok, a gata não é vegetariana, mas uma vaca, um boi é vegetariano, vamos dizer, se a gente for olhar por aí. Então, cada espécie, cada reino já está no instinto dele. E muitas das vezes, aquilo que nós impõe sobre nós próprios, com o radicalismo, nós estamos indo contra a nossa própria natureza. Ok? É aqui que nós temos que pensar bem. Toda vez que eu imponho algo com radicalismo, porque tem a ver com o processo de crença, é aqui que o partido da alimentação passa por aí. Então, eu tenho que desvincular do processo de radicalismo, por exemplo. Há pessoas que, olha, são vegas e têm um radicalismo bem fundamentado nesse aspecto. Então, o que nós temos que começar a pensar aqui? Então, aqui dentro do nosso processo... O Hitler, por exemplo, era vegetariano, se não vegan, não é? E, no entanto, se não comia animais, mas destruía seres humanos de forma sádica, não é? Mas isso é um conceito que, quando não se come animal, não se come, ou se come só vegetal, é um conceito que é espírito iluminado. De espírito iluminado, nós estamos cheios aí. Todos eles estão trabalhando em EDP. Né? Então, aqui é interessante nós pensarmos nessa postura. Não é esse tipo de situações que nós fazemos que vai mudar, vai trabalhar a nossa evolução. O que vai trabalhar a nossa evolução, ou seja, contribui para a nossa evolução, é o nosso estado de consciência. Exato. Não é? Pronto. O fato que você colocou, lembrou muito bem do Hitler, por exemplo, para algumas pessoas, ou para milhares de pessoas, ele foi muito mal. Né? Ou seja, aquilo que ele fez, como você acabou de falar agora há pouco, maltratava ser humanos. Então, dentro de quem está num processo de consciência, que o ser humano não se magoa, mesmo magoando o ser humano, está magoando a mim próprio, então, quem está nesse nível de consciência então não vai fazer algo que está a maltratar ser humano. Agora, no contexto de animais, ou seja, da alimentação, que é importante nós focarmos aqui, falar e finalizarmos essa parte, que para mim, isso é para mim, não quer dizer que eu estou certo e errado. Eu como, eu deixo de comer, eu passo por determinado período, mas antes de mais nada, eu obedeço o meu estado psicológico, eu obedeço o meu estado emocional. Já que se você falou da alimentação, eu acho que a única pergunta que nós temos que fazer para nós é como é que nós alimentamos? Por que nós alimentamos? Qual é a necessidade que nós alimentamos? Aí, muita pergunta, fisicamente é importante, traz a proteína tal, a vitamina B, não sei o que, C, D, E, aquela coisa toda. Ok, mas muito de nós, aí eu gosto de falar também sobre uma questão aqui, com a questão da alimentação. Morrem mais pessoas com excesso de alimentação do que falta de alimentação. Então eu trago um ponto aqui de reflexão, é como é que nós alimentamos.
e a forma de nós nos alimentarmos vai bater num ponto, que eu falei agora há pouco, né? Falei da crença, é num processo emocional. A carência nossa emocional é muito mais forte do que a carência de vitaminas ou da proteína A, B, C e D. Então, enquanto nós nos tratarmos emocionalmente, nós não vamos mudar a nossa alimentação. É interessante nós pensarmos nessa perspectiva. Olha, lá está aí mesmo nesse capítulo, há uma parte em que o Luigi diz que os mentores dizem que se os homens soubessem perdoar e amar, não ficavam doentes. Ou seja, se os homens de algum modo soubessem lidar melhor com os seus sentimentos e com as suas emoções, que são duas coisas diferentes, mas pronto, estão interligadas, que provavelmente não existiriam doenças físicas. Isto voltando se calhar atrás, quando nós falámos do cancro, não é? E das crianças e das emoções e das cargas genéticas e por aí fora. Mas lá está, o importante é mesmo tomarmos consciência e aprendermos a lidar com as nossas emoções e compreendermos porque que fazemos as coisas também, não é? E isto no seguimento do porquê que nós comemos desta maneira. Não é o comermos ou não comermos por enquanto, é porque que nós comemos desta maneira. Porque repara, neste momento nós temos um grande problema a nível mundial, não é só cá, com a história da obesidade. A obesidade tem a ver com comer desenfreadamente, comer mal, comer com má qualidade, não é? E muitas das vezes para superar também outro tipo de carências, não é? A pessoa não tem falta disto, tem falta daquilo, mete qualquer coisa à boca. E depois mete qualquer coisa à boca ligada a açúcares, porque tem a ver com compensações, ou ligadas a gorduras, não é? Portanto, e acabamos por nos estar, no fundo, a destruir, pensando que nos estamos a alimentar, não é? Portanto, isso, lá está, passa pelas emoções também. É fundamental, Paulo, é falta pelas emoções. Não é só, não faz parte, isso não é uma parte, é toda a nossa alimentação. Se nós formos no fundo da questão mesmo, ela passa pelo nosso processo emocional. Por exemplo, há pessoas quando estão apaixonadas, às vezes ela deixa até de sem comer, nem sem necessidade de comer. Mas quando ela está desiludida com a paixão, muitas delas também deixam de comer, ou ao contrário, vai alimentar-se demais, desenfreadamente. Então, todas elas, todo o processo emocional passa do nosso estado mental, nosso estado psicológico, nosso estado emocional, é que reflete naquilo que nós como está a comer. Lá está novamente, é o modelo de crença que nós instalamos dentro de nós. Então, o que é interessante quando fala dessa questão da alimentação é, por exemplo, como é que nós cuidamos do nosso corpo, né? Quando é que nós cuidamos da nossa célula? Como nós cuidamos dos nossos órgãos? Né? Assim, eu gosto muito de brincar que nós temos milhõezinhos de seres vivos dentro de nós, minúsculos, imperceptível ao olho nu. Né? Então, o que é interessante que toda passa pela nossa forma de pensar. Nós estamos a moldar essas células que estão dentro de nós. Nossa forma de alimentar, nós estamos a moldar essas células que estão dentro de nós. E nós não temos consciência que o ato nós de alimentar não é só simplesmente a gente encher a barriga e esvaziar a barriga. Não é? O ato de alimentar é também alimentar essas células, que são seres vivos, que estão dentro de nós. E para quem acredita numa cadeia de evolução, né, esses seres vivos darão outro espaço, em outros momentos darão luz, vida, ou alimentar em outros processos dimensionais. Então, o que é interessante, enquanto nós estamos a alimentar, por exemplo, eu acho graça, né, e brinco contigo de vez em quando, como o fato de nós, quando vamos alimentar, ou estar grato pela alimentação que nós fazemos. Eu, por exemplo, eu como igual animal, nem sento e faço pressa. Olha, 5 minutos eu estou despachado. Não é? Então, é interessante aqui você dar essa conexão, como você faz, Paula, toda vez, olha, orar grato pelo universo, grato pela essa alimentação que vai alimentar a minha célula, Então, o que é interessante é essa relação nossa com a nossa alimentação. Então, é uma energia condensada, processada, que nós vamos ingerir, esse alimento vai produzir novas energias para alimentar o nosso corpo energético. Agora já não estou falando nem só da parte física. Então, assim, como é que eu alimento? Como você trouxe muito bem quando o Luiz disse que as toxinas,
nós desencarnamos, por exemplo, nas nossas reuniões mediúnicas, vimos muitas das vezes, quando aproxima seres espirituais, quando eles estão emprenhados das energias físicas, estão emprenhados de energias que alimentam, que vão através do ser humano, cheiram mal, tem cheiros estranhos. Então, é interessante aqui que isso está num processo energético. Então, assim como a minha boca solta o hálito da comida que eu como, o nosso perispírito também emana energeticamente odor. O que é interessante como a alimentação não é só um processo biológico, instintivo. Tem que ser também um processo intuitivo. Então, nós temos que intuir aquilo que o nosso, ou seja, mais uma vez, vamos falar do nosso processo mental. Então, eu tenho que mentalizar, energizar que o nosso pensamento tem poder, o nosso pensamento tem energia. Então, quer seja cada um como alimenta, o mais importante é perguntar se está certo ou errado, se come carne ou não come carne. Como ela está a alimentar com consciência. Qual a sua consciência de como você alimenta? Ok, eu alimento porque eu tenho uma carência emocional, porque estou frustrada, estou com raiva, estou zangada e como. Então, o problema não é mudar a alimentação. Eu tenho que mudar meu processo emocional primeiro e automaticamente eu vou mudar meu processo de alimentação. Ok? Mas, okay. Quer colocar mais algum ponto? Nós tínhamos mais pontos aqui, sim. Uhum. Tínhamos aquele da humildade. Okay. Portanto, para já, o devíamos preocupar mais em sermos úteis aos nossos semelhantes, porque a nossa consciência vai nos cobrar isso. Esse era um dos temas que estava aqui que eu tinha aqui apontado. E a outra é a história da humildade, que uma das maiores virtudes no mundo espiritual é exatamente a humildade, e que o grande exemplo, o maior exemplo que tivemos no planeta Terra foi Jesus, não é? Que nos mostrou o que é essa humildade. Portanto, estes dois temas que acabam por se tocar um no outro, não é? Porque a humildade também tem muito a ver com a compreensão de que estamos para servir o outro, não é? Servir, entre aspas, Portanto, nós devemos nos interajudar mais do que aquela noção de civilismo, não é? Portanto, eu penso que é importante esta interajuda do ser humano uns com os outros, não é? De sermos a grande família. Isso penso que é fundamental. E a história da humildade faz parte desse sentimento de interajuda, penso eu. Nós ainda estamos muito situados no ego, sabes? Ainda há bocado estava a falar sobre isso, já não me lembro com quem. Foi com a Idalécia, penso eu que era. Sobretudo, por exemplo, olha, tem a ver com a história dos alimentos, né? Por exemplo, de uma pessoa ir a um local, agora já não é tanto, mas aqui há uns anos atrás, nós íamos a um local comer, portanto, por exemplo, num supermercado, num takeaway, num centro comercial. E se não comêssemos tudo, pedíamos uma caixinha para trazer o resto, e as pessoas olhavam assim para nós. Portanto, neste momento já não acontece isso tanto, não é? Mas isso não tem a ver, como se, então olha lá para aquilo, então não quero levar tudo para casa. Portanto, não, nós temos que ter uma noção de desperdício, temos que ter uma noção de que o bem do planeta não é para nós esbanjarmos, não é? E isto vem em relação à história do ego por causa disso, por causa de a pessoa acha que, olha lá para aquilo, então quero levar os restos para casa. Não é os restos, não podemos olhar para as coisas assim, nós temos que olhar que tudo o que existe é de todos, não é meu, não é daquele, não é do outro. E o não olharmos para as coisas assim tem um pouco a ver ainda com os nossos egos inflamados. Nós achamos que merecemos mais do que o outro, ou o outro não é tão bom quanto nós. Não, nós somos todos diferentes, mas somos todos humanos e ninguém é mais do que ninguém. Eu gostaria de deixar se não for para o abordarmos agora, para o abordarmos numa outra live ou num outro momento, este tema da humildade que nos conduz à compreensão de que realmente ninguém é mais do que ninguém, mas isso não quer dizer que nós deixemos de olhar por nós, não é?
não quer dizer que nós deixemos de dar atenção a nós próprios, não quer dizer que nós nos vamos amesquinhar, não, nós temos que nos valorizar a todos, começando por nós próprios, mas de uma forma humilde, não achando que o outro é menos do que eu, nem que eu sou mais do que o outro, nem que, pronto, acho que há um limar de ego aqui que é muito importante que nós comecemos a fazê-lo até para que a nossa consciência se expanda. Então, era um ponto que eu gostaria de deixar aqui. Claro que o grande exemplo de humildade foi Jesus Cristo, não é? Foi a história de Jesus Cristo ensina-nos sobre todas as dimensões e mais algumas, a nível ético, a nível humano, a nível quântico, não é? Porque o grande quântico que nós tivemos aqui na Terra, o primeiro grande quântico foi mesmo Jesus Cristo. Foi ele que nos ensinou as leis universais. O seu ensinamento tem vindo a ser muito deturpado, mas ele é que nos deixou-nos as grandes lições de mecânica quântica, de física quântica, de milagres, né? De como agir com os milagres. Mas pronto, estes pontos eu gostaria que, se não fosse hoje, que noutras lives, de certeza que inserido noutros momentos do Luigi, não é? Do livro, que abordássemos e deixar isto aqui também como ponto de ponderação, de pensamento, das pessoas irem pensando um pouco nisso. É relacionado também com a alimentação, com uma forma mais consciente de nos alimentarmos, não só comer carne ou não comer carne, mas até que ponto é que metade da batata que eu deito fora não teve um gasto de água, um gasto de nutrientes para o próprio alimento e por aí fora, não é? E que eu não estou a jogar fora. Até que ponto aqueles restos de não sei o quê não fariam falta noutro lugar, não é? Portanto, tomar mais consciência, até que ponto é que eu, ao lavar a louça, deixo a água a correr e esqueço-me, e depois, pronto, olharmos, termos consciência também destas pequenas coisas, não só do alimento, mas como do uso de tudo aquilo que é de todos e não apenas nosso, não é? Ok, Paulo, interessante esta abordagem. Podemos falar, sim, o próprio, para quem conheceu o Luiz fisicamente, ou seja, quem conheceu ele aqui na Terra e as informações que tem dele no plano espiritual, ele tem aqui uma humildade muito grande na forma dele ser. Claro, e fala, ok, todos nós temos nossos defeitos, nós temos nossos egos para ser trabalhado, e ainda bem que o ego, num conceito, também é necessário, mas esse conceito de humildade, sim, como você falou de Jesus Cristo, não é? E o próprio Kardec, quando pergunta aos espíritos qual é o maior modelo que nós temos para poder seguir como referência, o próprio espírito também diz, olha, o maior modelo é Jesus. Ramatiz também, ele diz que, ok, iguais a Jesus e superiores a Jesus, mestres, no universo tem muitos, mas vocês que estão ainda no planeta Terra, para poder chegar aqui, primeiro tem que passar pelos ensinamentos desse grande mestre chamado Jesus. Então, assim, é interessante, em várias partes do planeta Terra, passou homens e mulheres, né, nessa perspectiva, com essa energia da humildade, essa capacidade do servir ao outro. Quando está a servir ao outro, está a servir a si próprio. Ou então servir a si próprio, servir ao outro. Faz muita pensar nisso. E um dos conceitos que você colocou muito interessante aqui é a questão do ter, possuir, possuir. Eu gosto sempre de dizer nas palestras que nós ainda não aprendemos. Nós aprendemos possuir e não usufruir. Tudo que está no planeta Terra é para nós usufruirmos, não possuirmos. Quer seja pessoas, coisas, objetos, casa, roupa, enfim, tudo aquilo quer seja que cada um tiver no seu nível de consciência, acredito que para estar bem, não precisa possuir, tem que usufruir. Só que é essa dialética aqui, é essa forma aqui que as pessoas confundem muito. Então, deixamos aqui esse capítulo em aberto para falarmos sobre mais essa questão da humildade, como é que o próprio Luigi, nesse aspecto, os trabalhos que ele faz no plano espiritual hoje, ele já conquistou, depois de 25 anos já, um estatuto, que é um espírito nobre, uma pessoa que tem consciência, que vai reencarnar novamente para poder trabalhar determinados aspectos da sua vida, mas a forma com que ele lida com as coisas e a alegria que ele leva tem aqui o tempero e o toque da humildade.
Então, o próprio Espírito, e é interessante ele que assim que ele desencarnou, ele já tinha essa capacidade de transmitir alguma coisa para a humanidade. E deixou esse registro nesse livro, que é Aprendi a Não Dizer Adeus. No próximo dia 23, damos sequência e ficamos com esse ponto aqui em aberto para continuarmos, pode ser? Por mim, sim, e acho que é muito interessante a abordagem desta diferença entre possuir e usufruir, como tu disseste agora. Será um ponto muito interessante, isto ligado à humildade e a Jesus Cristo, não é? Como um grande exemplo. Penso que poderia ser um ponto de começo da próxima. Exato. Por exemplo, nós não usufruímos a família que nós temos. Muitos de nós achamos que aquilo que nós amamos é nosso, os filhos são meus, a casa é minha, o carro é meu, meu, e vai por Mesmo que o diante. carro esteja ali parado e eu nunca ando com ele, ele é meu, não é? Mesmo que a casa esteja fechada durante 8 anos no centro de Lisboa, e eu nunca lá entre, ela é minha. Pronto, é isso, não é? E usufruir é outra coisa. Usufruir é chegar a um local, mesmo que aquele espaço não me pertença, eu chego ali, bebo a água daquele riacho, tiro uma fruta que está pendurada na árvore e sigo o caminho e nada me pertence, mas eu saí saciada. Dormi, comi, tomei banho, segui, tomei banho no riacho, segui e saio alimentada, bem, mas nada me pertence e tudo lá ficou como estava e eu deixei arranjadinho. E é para aí que nós temos que ir. Usufruir do que existe no planeta, mas quando usufruímos também temos que deixar as coisas arranjadinhas e limpinhas, não é? Olha, no livro de Mateus, Marcos, João e Lucas, lá tem várias referências quando fala de como que os animais se alimentam. Se a gente for olhar por aí, eles alimentam porque eles usufruem, não é deles. Certo? Então, aqui é interessante. Tem aquela questão do instinto do território, mas é outro assunto. Mas é interessante nessa perspectiva de nós falarmos será que estamos prontos e sabemos usufruir? Usufruir de estar com amigos, usufruir de estar com a esposa, ou com o esposo, ou com o filho. E muitas das vezes isso reflete nas coisas que nós temos e não naquilo que nós somos. Então, aqui ficamos esse próximo deixa aqui para o próximo dia 23 de outubro, para falarmos sobre continuar aqui a série do livro Aprendi a Não Dizer Adeus. Obrigado, Paula. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Edmar, pelo convite e muito obrigada a todos os que estão presentes e até breve. E aqueles que vão ver também, né? E eu sei que depois que nós gravamos e colocamos lá na live, centenas de pessoas assistam e aqueles que mandam também mensagem, questões, estamos cá disponível. Muito obrigado e até breve. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Até breve. Muito obrigado. Desligar.